Então, realizar a oração da madrugada. Porém, antes nós vamos ver aqui a introdução do livro de Isaías. Como nós estamos fazendo isso todos os domingos, com cada livro, porque esse é um trabalho que eu estou fazendo de como a Bíblia chegou até nós. Eu vejo que é muito importante você saber como que a Bíblia chegou até nós. E eu quero antes até mostrar para você a importância de você saber, porque são muitos que falam, dizem que a Bíblia foi o homem que escreveu. Só que tem muita gente ignorante que não sabe o que está falando e fala sem mesmo sequer ler a Bíblia. São ignorantes. Mas quando você tem a profundidade sobre como a Bíblia chegou até nós, então a sua crença, a sua fé aumenta, porque você vê claramente a intervenção divina, você vê claramente a divindade de Deus Pai, Deus Filho, para fazer cada um de nós entender sobre sua divindade, sobre sua relação com o homem, sobre a criação. Então, só para você ter uma noção de que há uma participação divina nisso tudo, de que a Bíblia, ela, quando começou a ser escrita pelo próprio Deus, então já foi escrevendo e entregando para Moisés, lá nas tábuas da lei, os 10 mandamentos. Então, Deus é o primeiro escritor que ele próprio escreve na pedra e entrega para Moisés. E a partir de Deus vem Moisés, aí depois vem Josué, aí depois vem os juízes e juízas, né? Juízes, vem os reis. E aí você vai ver dentro dessa composição da Bíblia Sagrada de 66 livros, você vai ver ali mais de 40 autores. E esses 40 autores em tempos diferentes. Se você vê, Moisés está se tratando de há cerca de 1.300 anos antes de Cristo. Se você vê os Salmos de Davi, é há cerca de 1.000 anos antes de Cristo. Aí, quando você vai para Daniel e os livros também de todos os autores ali do tempo de Daniel, 600 anos antes de Cristo. E aí não teve mais ninguém escrevendo, porque houve um silêncio durante esses 400 anos aí, até chegar Cristo, que na saída do povo da Babilônia para Israel, para Jerusalém, então não teve mais profeta, não teve mais escritos, e ficou aquele silêncio até Cristo. Aí Cristo surge no ano zero. Cristo surge, não surge, ele vem, né? Não é que ele surgiu a partir dali, ele já era. Ele era, é e será, que é o próprio Deus encarnado no humano, Jesus Cristo, o nosso Senhor, o próprio Deus. E a Bíblia faz a gente ver isso. E a partir de Jesus Cristo, você vai ver os 27 livros canônicos que compõem o Novo Testamento, e assim a Bíblia tem o Velho e o Novo Testamento. Hoje eu quero falar sobre Isaías. Nós vamos trazer a introdução do livro de Isaías. Antes, porém, quero dar o meu bom dia aqui para todos vocês que estão conosco neste domingo. Vocês que oram comigo todos os dias, que oram na segunda-feira com o Rodrigo, terça com a Valdenice Freitas, quarta-feira com o Gafarel, na quinta-feira com o pastor Juarez, daqui de Itabirito,
Na sexta-feira, agora você não pôde orar, que o Rafael Mendes, ele não teve o seu momento de meditação, quer dizer, teve, né, mas não mandou para a gente. E no sábado com a Dona Maria, Dona Zélia Sacramento. E no domingo a gente vem trazendo essas introduções. Eu quero falar para vocês de que, se vocês quiserem se aprofundar mais ainda nesses estudos bíblicos, você tem a escola dominical. E essa escola dominical, com o nosso professor, que é mestre em teologia, graduado, pós-graduado e mestrado, ele tem aí na teologia, né? E é uma teologia assim apologética, é uma teologia assim bíblica, não voltada para um seminário presbiteriano, um seminário assembleiano, um seminário batista, um seminário de uma instituição evangélica, não. A Bíblia pura, sem tomar partido. O bom é isso, desses estudos, porque eu me adaptei muito e gostei muito de me aprofundar nesses estudos não tendenciosos. Porque se você vai estudar uma teologia tendenciosa, você vai terminar pegando as doutrinas daquela instituição. E aqui nós estamos procurando pegar as doutrinas de Cristo, da Bíblia, de Cristo, principalmente de Cristo. Tá bom? Porque aí não fica assim, as doutrinas paulinas, aí tende para o catolicismo. As doutrinas judaicas, aí tende para uma teologia judaica, né? E aí é onde a gente vê essa confusão. Então, eu não gosto e nem quero ser tendencioso. Eu quero ser ali, ó, na Bíblia. Eu quero estar conforme o Senhor veio e diz: Este é meu filho amado em quem me comprazo. A ele ouvi. Acabou. Pronto. Vamos lá para Isaías, então, nessa introdução de Isaías. Nessa introdução de Isaías, eu vou colocar aqui na tela para todos vocês. Nós vamos ler só a introdução. Muito bem. E diz assim, ó, o livro de Isaías é o 23º livro da Bíblia. No livro de Isaías, podemos conhecer as profecias de Isaías para o povo de Israel. Primeiramente, para o povo de Judá, que estava enfrentando dificuldades e passando por tempos de rebeldia. Ao longo dos 66 capítulos, o profeta deixa clara a mensagem de que as bênçãos de Deus virão para aqueles que se arrependerem. Mas caso a rebeldia do povo continue, sofrerão com punições. Então, deixa-me aqui abrir um entendimento para vocês, porque é comum você ouvir pessoas dizerem que Deus castiga. É comum você ouvir pregações, ensinamentos de pessoas que trazem um Deus carrasco. E aí me fizeram até essa pergunta: Pastor Lira, por que a gente vê no Velho Testamento um Deus carrasco que manda Davi matar os filisteus, matar os moabitas, os amalequitas, os midianitas, as nações inimigas? Que Deus é esse que castigou o povo judeu, mandando para a Babilônia como escravo? Que Deus é esse de que dividiu Israel em duas partes, 10 de um lado, 2 do outro, duas tribos do outro lado?
e eliminou as 10 tribos, e eliminou só ficando a tribo de Judá e a tribo de, de Benjamim. Então, que Deus é esse? E aí você vem para o Novo Testamento, está ali o mesmo Deus, não é o mesmo Deus, e agora cheio de graça, mandando, ensinando, o próprio Jesus ensinando da outra face, se ordenarem caminhar 2 milhas, 1 milha, caminhe 2. Então, que Deus é esse que no Velho Testamento é cheio de vingança, cheio de ira, é um Deus carrasco, que no Novo Testamento é um Deus cheio de graça? Então, é aí aonde a gente tem, eu pelo menos essa é a minha crença, essa é a minha interpretação, é o mesmo Deus. Eu sou pai de 2 filhos e quando eu tinha os meus filhos bebês, eu tratava eles como bebês. Quando eles eram criança, eu tratava eles como criança. Quando eles eram adolescentes, eu tratava eles como adolescentes. Hoje eles são adultos, são pais de filhos, e eu trato eles como adultos. É o mesmo pai. Quando eles eram criança, então eu punia eles para disciplinar e para colocar eles na linha e ensiná-los. Então, houve momentos de que eu tinha que puni-los, mas não perdi o amor. Quantas vezes eu tinha que punir um, o David, que nem teve uma das vezes que eu puni ele, que dei umas 3 chibatadas, cinturãozadas, assim, não para machucar, mas para disciplinar. E eu depois fiquei mal, chorei, me senti, depois chamei ele, conversei com ele. Meu filho, por que você fez isso? Eu não lhe avisei. Eu avisei que você ia apanhar se você continuasse naquele. Quantas vezes o pai avisou? Não foi muitas vezes? Foi, pai. Desculpa. E aí, vem cá, está desculpado. Então, é esse o Deus do Velho Testamento, claro, não cumprindo a mim, mas mostrando a infinita misericórdia desse Pai, desse Deus. Na verdade, foi Deus que colocou o povo lá na Babilônia? Ou foi o povo que foi com as próprias pernas? Foi Deus que colocou o povo como escravo na Babilônia? Ou foi o povo que escolheu com as suas próprias pernas ser escravo? Como nos dias de hoje. É a mesma coisa. Nos dias de hoje, as mãos do Senhor não estão encolhidas, como o próprio profeta Isaías ele chega a dizer: as mãos de Deus não estão encolhidas e nem os seus ouvidos tapados para deixar de ouvir. O problema são as pessoas que saem debaixo das mãos do Senhor. O problema são as pessoas que não querem consultar o Senhor, buscar o Senhor, orar ao Senhor, querem viver sua vida do seu jeito. Então, Deus não tem obrigação nenhuma com essas pessoas que não têm compromisso com Ele. Você concorda? Então, meus amigos, é por aí. É aí aonde Isaías ele está trazendo essas mensagens para o povo lá na época. Esse período aqui de Isaías é 700 anos antes de Cristo, 750 anos antes de Cristo. Esse é o período. E existia ainda o povo de Israel e o povo o povo judeu. Existia. Aliás, era só um povo, era um só povo. Só que
por causa do pecado, da rebeldia de Salomão e do pecado, então veio justamente esses problemas. Que Deus que colocou o problema. Foram eles que procuraram seus problemas, se dividiram, houve problema, um ficou no norte, o outro foi para o lado do sul, e quando foi no ano 722, houve a invasão dos sírios que destruiu toda Israel, ficando só os judeus. E os judeus, os benjamitas se juntaram aos judeus, virando um só povo, e aí você vai ver do ano 750 até o ano 600, passaram-se, olha, muitos anos, e o povo não criava juízo, o povo não obedecia. Então, o próprio povo fez por onde ir para a Babilônia. A pior coisa, pessoal, é quando a gente não tem Deus conosco. A pior coisa que pode acontecer é quando Deus ele vira as costas para nós. Ele não nos ouve mais porque a gente não está debaixo da mão dele, não está debaixo da obediência. Vamos terminar a leitura? É muito bom isso aqui que a gente está fazendo, né? Está falando. Isso traz um temor, isso traz cada vez mais um entendimento do quanto que a gente precisa de buscar o Senhor. Então, ao longo dos 66 capítulos, o profeta deixa clara a mensagem de que as bênçãos de Deus virão àqueles que se arrependem. Mas caso a rebeldia do povo continue, sofrerão com punições. O reino estava sendo ameaçado de destruição pelos egípcios e assírios. Mas Deus não permitiu que esse mal atingisse os israelitas. Outra mensagem deixada por Isaías ao povo de Israel é a de que o Messias viria para salvar todos. Está vendo? Isaías, ele profetizou muito isso, de que, deixando essa mensagem, de que o Messias viria para salvar a todos com a vinda. Israel estaria seguro e em paz, pois ele governaria com justiça. Além disso, mostra que, devido aos nossos pecados, o Messias passaria por sofrimento para que todos estivessem a salvo. Portanto, esse livro podemos conhecer as profecias deixadas por Isaías ao povo de Israel. O profeta leva a todos a mensagem de amor de Deus e da vinda do Salvador que morreria pelos nossos pecados. O Senhor é o caminho para a nossa salvação. Então, essa era a pregação, o ensinamento de Isaías e os livros, os capítulos que ele escreveu aí, que estão aí escritos. É muito bom você ler, você vai ver que no ano 750 Deus já está colocando tudo isso na boca, no entendimento de Isaías, e Isaías está escrevendo. E serviu para o povo da época, os seus contemporâneos, serviu também para o povo anti-babilônico, povo antes da Babilônia, e serviu para o povo pós-Babilônia, depois que o povo fica 70 anos de escravos na Babilônia e volta para Jerusalém. E aí está servindo até hoje. Até hoje, quando você lê Isaías, hoje você já vive, o Messias já veio, o Messias já morreu na cruz, já ressuscitou dentre os mortos, já subiu aos céus e agora nós estamos esperando a segunda vinda dele. Então, enquanto que Isaías pregava, profetizava, falava da primeira vinda dele, ele, Daniel e todos os outros profetas, nós estamos agora falando da segunda vinda dele. E tem muita gente que não está nem aí, não ouve, não quer saber. Olha o carnaval.
Olha as festas natalinas, as festas juninas, as festas aí seculares que o povo bota uma força para ir. Tudo bem, você tem que se divertir mesmo, você tem que passear, você tem que estar com a sua família, conhecer novas pessoas, culturas, tudo. Você tem que ser feliz, você tem que viver. Mas você não pode trocar tudo isso aí pelo conhecimento da palavra de Deus, pelo entendimento, pelo estudo, pelo congregar, pelo orar, pelo buscar o Senhor. Então, meus amigos, esse livro de Isaías, ele é introdutório, essa introdução que nós trouxemos, justamente trazendo anúncios, fazendo menções à primeira vinda de Jesus e avisando o povo se arrepender, como hoje nós continuamos pregando arrependimento. Estamos dizendo: arrependam-se, se arrependam-se dos seus pecados, se voltem a Cristo, ande em santidade, se aparte do que é imoral, do que é ilegal. A gente está pregando isso, mas são poucos, a porta é estreita e são poucos que estão aceitando. Vocês gostaram? Então, se você gostou, você vai dar um joinha. Se você gostou, você vai mandar para alguém esse link, essa transmissão. Você vai mandar para alguém. Diz: olha, o pastor Lira está falando uma coisa muito importante, está bem esclarecedor, bem didático, que só não entende quem presta atenção. Não é verdade? Então, o livro de Isaías é rico nisso aí, né? Que bom, viu? Então, vamos orar? Nesse momento, vamos orar. Eu quero, enquanto vocês dão um joinha, enquanto vocês se inscrevem aí, eu quero colocar aqui na tela para vocês que são novatos. E se você quiser ser um mantenedor, participe conosco. Se você quiser ser um mantenedor, se você quiser ser um mantenedor, eu coloquei aqui, vou colocar na vinheta. Se você quiser ser um mantenedor dessa programação, desse ministério, então vai ficar aqui o QR Code, chave do Pix. E, pessoal, principalmente vocês que acompanham a gente aqui, o que vocês puderem fazer, pessoal, o que vocês puderem fazer, eu sei que já tem alguns, poucos aí que já é dizimista, mas se você puder, a gente está arrecadando, juntando já para comprar as cadeiras. Sei que falta mais ou menos quase um ano ainda para isso, mas eu quero fazer uma arrecadação, porque como a gente não tem povo, não tem dizimista, não tem pessoas, a gente quer fazer uma arrecadação para comprar as cadeiras. Eu vou ver direitinho o preço das cadeiras, eu vou trazer aqui, e aí vocês já vão se preparando, cada um de vocês aí doarem uma cadeira, em nome de Jesus. Tá bom? Então, tá bom, vou colocar na tela aqui antes da oração. Participe conosco todos os dias às 5h19 da manhã, aqui no canal É Tempo de Oração. Pois está escrito: e a todo homem a quem Deus deu riquezas e bens, e lhe deu poder para delas comer e tomar a sua porção e gozar do seu trabalho, isto é dom de Deus. Eclesiastes 5:19. Esta oração tem o propósito de nos lembrar que todas as dádivas, o trabalho, os recursos e a alegria de viver vêm das mãos de Deus. E antes de orarmos, uma mensagem especial é compartilhada para fortalecer a sua fé ao amanhecer. Receba esta palavra como luz para o seu caminho. A oração começa em instantes. E que o seu dia seja cheio de conquistas, direção e sucesso em tudo que você fizer. Então, vamos falar com Deus. Vamos orar. Eu não desliguei o meu microfone. Não desliguei o meu microfone. Acredito que ficou com um eco aí. Mas espero que você tenha entendido, né? Espero que você tenha entendido. Vamos falar com Deus então. Em nome de Jesus,
nosso Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Que bom, Pai. Que bom estar aqui na Sua presença, junto com todas essas pessoas. Que tem pessoas que estão assistindo agora na madrugada, tem pessoas que vão assistir no decorrer do dia. Eu peço que o Senhor toque no coração dessa pessoa para ela enviar para outra pessoa. O que nós falamos foi muito importante. Foi uma mensagem de arrependimento. Se as pessoas tiverem esse entendimento de como a Bíblia chegou até nós, se as pessoas tiverem esse entendimento de como acontecia no Velho Testamento, como que é o Deus do Velho Testamento, o Deus do Novo Testamento, que é o mesmo Deus, o mesmo Pai. A diferença é que agora a humanidade já está adulta. A humanidade não é como a humanidade do passado, já está adulta. Como uma criança que cresceu, virou adolescente, adolescente foi jovem, de jovem a fase adulta, e agora ele tem o livre-arbítrio. Senhor, tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia de todas essas pessoas que estão aqui comigo nessa madrugada. Eu quero pedir ao Senhor, Pai, de uma forma toda especial, pelo Rodrigo Rodrigues, pela Dona Zélia Sacramento, pelo Gafarel da Silva, pela Pastor Juarez. Pedir ao Senhor de uma forma toda especial, Pai, para o Rafael Mendes, ó Deus, e sua família, Dona Zélia Sacramento. Eu quero te pedir, ó Deus, pela equipe das mães que tem aqui orado também, a Elis Kátia na segunda-feira, na terça-feira a Dona Geilza lá da Paraíba, Senhor. E na quarta-feira, meu Deus, o Senhor abençoe a Irma de São Paulo para que ela venha ser tocada e continuar aqui conosco. Na quinta-feira, Senhor, é a Maria José lá do Rio de Janeiro. Na sexta-feira, a Rebeca lá da Bahia. E no sábado, a Laura Cardoso, Senhor. Abençoe também os homens em oração, como Sandro Leoncini, como também o Alex Alves, e todos que estão aqui se dedicando nesse trabalho, a equipe aqui do SC519, a equipe, Senhor, do programa. Senhor, eu oro por todos. Eu oro a Deus pelos dizimistas que mantêm esse programa, que mantêm esse ministério. Pessoas, Pai, que de longe, mesmo à distância, estão colaborando com as suas orações e com seus dízimos. E eu quero te pedir, ó Pai, a sua graça, a sua bênção em nome de Jesus. Pai, eu quero orar pelo Sidney, lá da Inglaterra, ele e sua família, Sidney Andrades, meu Deus. Quero orar pela Fernanda, Senhor. Em nome de Jesus, que a tua graça, a tua bênção, Pai, alcance essa mulher, meu Deus. E todos os outros fora do Brasil que estão ouvindo, que estão participando aqui, meu Pai. Esses que congregam aqui comigo, meu Deus, aqui em Itabirito, Senhor. Esses que estão comigo aqui, Senhor, na Rua José Benedito 375, que estarão conosco, Senhor, aqui na escola dominical, que estarão à noite. Eu quero pedir ao Senhor pelo ministério do pastor Samuel. Senhor, abençoe a vida dele, da Joana e da sua filha, o Juliano, Senhor, como também a sua esposa, em seu ministério de louvor. Abençoa, Senhor, o ministério Tempo de Oração. Nós estamos em construção, Senhor. Abençoe o Sérgio, rei da Empada, dando condições para ele. Senhor, abre as portas, as janelas dos céus, derrame as bênçãos sem medidas e faça-o prosperar grandemente, ó Pai. Ele e todos os dizimistas, meu Deus. Cada dizimista fiel desse ministério, meu Deus. Nos visite agora, dando saúde, dando força para trabalhar, dando disposição, coragem, ânimo, Senhor.
Ó Deus Todo-Poderoso, tome nas tuas mãos agora, meu Deus, esse dia de domingo. Tome nas tuas mãos nossa família. Vamos entregar nossa casa, nossa família. Entregue a Deus agora a sua casa, sua família. Entregue a Deus agora seus filhos, seus netos. Entregue a Deus agora. Em nome de Jesus, toma, Senhor, a nossa casa, a nossa família, nossos caminhos, nossos negócios, Senhor, tudo que é nosso, Senhor, tudo que nós pertence, Senhor. Toma, meu Deus, a minha esposa, os meus filhos, meu filho mais velho com a sua família, Daiane e toda a sua família, meu Deus. Toma minha mãe, minhas irmãs, meus irmãos, meu Deus, meus tios, primos, sobrinhos. Tome nas tuas mãos, meu Deus, meus colegas, meus amigos e todos que estão aqui, ó Pai, dentro desses meus contatos, desse grupo Brasil em Oração, todos que estão dentro desse Itabirito em Oração, abençoe, Pai, para a glória do Teu nome, Jesus. É isso que nós pedimos ao Senhor, porque cremos. Eu quero que você agora seja tocado pelo Espírito Santo. Eu quero ministrar uma bênção na sua vida. Eu quero ministrar uma bênção na sua vida agora. Em nome de Jesus. Não fale nada. Só respira fundo e vai soltando devagarzinho e adorando a Deus e dizendo aleluia, glória a Deus, louvado seja Deus. Adore o Senhor. Você nasceu para adorar o Senhor. Você não nasceu para sofrer. Você nasceu para adorá-lo, louvá-lo, porque você louva Ele com a sua vida, com o seu louvor. Você santifica Ele com a sua vida, seus atos, seus pensamentos, seus sentimentos, suas emoções, suas escolhas. Você santifica Ele. Todo mundo que olhar para você vai ver Ele, vai ver o Cristo. Então, meu irmão, minha irmã, se você está no pecado, abandone o pecado, por favor. Antes que seja tarde, o adultério, a fornicação, a prostituição, isso está te levando à destruição. Se volte para sua esposa, se volte para o seu marido, se volte para o que é certo. Os prazeres da carne passam e você tem direito de ser feliz e ter os prazeres da carne, mas dentro de uma forma legal, com moral, deixando uma legalidade, dando exemplo para os seus netos, para os seus filhos, sua família. Não seja uma vergonha para o teu marido, para a tua esposa, para os teus filhos, para os teus netos, para a sociedade. Que seja uma vergonha para Cristo. Não crucifique Cristo novamente. Ele te abraça. Ele te abraça agora. Abraça, Senhor. Pode dizer assim comigo. Repita assim comigo. Abraça-me, Senhor. Diga. Abraça-me, Senhor. Receba o abraço dele. Receba o abraço do Senhor. Ele é Deus, Ele é Pai, Ele é Senhor. Receba o abraço do Senhor. O tempo passa,
é surreal. O tempo passa, não volta mais. O tempo passa pra você e eu vou orar, vou vigiar. É tempo de oração, é tempo de renovação, é tempo de refletir que é o fim. Abre o teu coração. Jesus falou. Abre o teu coração. Tudo que está para acontecer vai-se cumprir as profecias. Ele vai voltar para buscar você e eu. Deixa ele encher sua alma. Deixa ele encher o seu corpo, o seu ser, com a presença dele. Respira fundo e agradece a ele. Diz: obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, meu Deus. Nós te louvamos, te bendizemos e te glorificamos. Em o nome de Jesus. Amém. 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 Respira fundo. Obrigado, Jesus. Pronto. Eu me estendi hoje mais um pouquinho, né? Mas eu creio que valeu a pena, não valeu? Então, tá bom. Amém, Jesus. Se você quiser continuar aí orando, continue. Talvez você esteja agora na madrugada, talvez você esteja em outro horário, mais tarde, no outro dia. Não importa. Sejam abençoados em qualquer horário. Eu quero dizer para vocês que eu vou colocar o link aqui no grupo Brasil em Oração. Se você está dentro do grupo Brasil em Oração, então eu vou colocar o link da escola dominical, 10 horas, tá bom? Como também o da noite, do culto de adoração à noite, tá bom? Para vocês daqui de Itabirito, Rua José Benedito, 375, ao lado do restaurante Paraquí, tá bom? É isso aí. Deus abençoe todos vocês e até a próxima.